O texto que nós vamos ler são os 7 primeiros versículos do livro de Filipenses. Mas eu preciso que você pense nisso que eu vou falar agora, inclusive no contexto do que eu acabei de falar. Essa igreja, se você quiser saber sobre o nascimento dessa igreja, você não vai ler em Filipenses. Você vai ler lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. E eu queria muito que depois você tivesse a curiosidade de ir lá olhar. Por que tem a ver com o que eu acabei de falar aqui agora mesmo sobre o dinheiro? Porque essa igreja nasceu do impulso do próprio Espírito Santo de Deus, mas da entrega de alguns irmãos. Paulo estava com Timóteo numa determinada região, e Paulo e Timóteo vão pregar o evangelho na Ásia Menor. Todas essas cidades citadas aqui, lá no capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos, estão na Turquia, inclusive. O grupo que foi comigo agora a última vez, esse ano, para a Turquia, nós dormimos em Icônio. Essa cidade aqui da Bíblia, que hoje se chama Cônia. Derbe, Listra, Galácia, tudo isso está na Turquia. E vários desses lugares nós visitamos. Às vezes você não deixa sua mente passear pelos lugares onde você vai, pensando na história. Mas quando esses irmãos tinham no coração, e veja, irmãos, todos nós temos desejos, amém? Tem? Você tem desejo? Pode conversar comigo, você tem desejo? Levanta a mão, desejo. Desejo de ir para cá, de ir para acolá, desejo de conquistar isso, desejo de fazer aquilo. Paulo e Timóteo, na espiritualidade também, nós devemos ter desejos. Eles queriam ir pregar o evangelho numa determinada região, estava no coração deles, era como nós aqui como comunidade queremos fazer alguma coisa num lugar do mundo. Mas pode ser que Deus tenha algo diferente para nós fazermos, como tinha para Paulo e Timóteo. Então eles querendo ir para uma região, o Espírito Santo de Deus os impediu, a Bíblia usa essa palavra no capítulo 16 do livro de Atos, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de Deus, eles foram para uma outra região. Vocês se lembram, Paulo teve uma visão, e ele viu um homem vestido de uma forma que era típico da região da Macedônia. A Macedônia, nós estamos falando do norte, bem no norte da Grécia, divisa com a Turquia. Havia um tipo de vestimenta, principalmente militar, que era típica daquela região. E Paulo, quando ele tem um sonho, ele vê um varão macedônio. Ele sabe que é macedônio por causa da vestimenta, que diz assim: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ou seja, o clamor daquele povo chegou diante de Deus. A gente às vezes perde na nossa espiritualidade moderna essa coisa do sobrenatural. Para nós, sobrenatural é a pessoa impostar a voz, é a pessoa falar com a língua que ninguém conhece, ou ela tem uma aparência mais piedosa. Mas biblicamente, sobrenatural é o agir de Deus sobre a naturalidade da nossa vida e nos fazer coisas que só por Ele. Eles iam para um lugar, tudo natural. A gente sonha, a gente planeja. Quando um crente fala para mim assim: eu não tenho planos nenhum, minha vida está nas mãos de Deus. Você está com a espiritualidade doente. Isso não é sinal de temor a Deus, isso não é sinal de entrega a Deus, isso não é sinal de devoção, isso é apenas um sinal de que você não está vivendo a vida na plenitude que você podia. Fazer planos cabe a nós. O Senhor tem a resposta certa. Ele desvia planos, ele fecha portas, ele abre portas. Ele leva a gente para a direita ou para a esquerda, mas cabe a nós pôr o pé no caminho. E eles foram impedidos, e eles então foram para um lugar, plantaram uma igreja, que essa igreja na cidade de Filipos. E interessante, há 13 anos atrás, eu estava no Egito, e nós fomos para um lugar no deserto, e nos encontramos com tem que ter cuidado na palavra, senão vocês estranham, né? Vai estranhar se eu falar? Não. Você que vai ouvir essa mensagem depois, se estranhar, aí você tem um problema que eu não posso explicar para você. Nós encontramos uns monges. Por que é um, não pensa em budismo, aqueles negócios, não, gente. Homens que separaram as suas vidas para viver no deserto, buscando a Deus. Esse grupo particular que eu conheci, foram discípulos de João, do apóstolo João.
Até hoje passa a tradição entre eles. E uma das coisas que eu aprendi entre eles foi que de todas as igrejas plantadas por Paulo, a única que até o dia de hoje você encontra uma igreja funcionando é essa igreja. Olha que coisa impressionante. Quando Deus tem um projeto, esse projeto transcende os nossos, amém? Por isso que eu e você precisamos aprender a viver na direção de Deus, não nessa espiritualidade doente, de que Deus é que vai... Não, de entregar a vida nas mãos de Deus, porque seja para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para cá ou para acolá, Deus vai fazer em nós, através de nós, e apesar de nós, a sua vontade. E essa igreja tem remanescentes até hoje. Encontramos 35 pessoas com um líder que ainda mantém a igreja que nós conhecemos como de Filipenses. Mas veja, o texto diz assim, agora acompanha comigo. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos. Ou seja, o texto mostra que já havia uma hierarquia na igreja, que a formação de uma comunidade tem pessoas que ocupam cargos diferentes. Eu só estou falando isso porque daqui a pouco eu quero explorar isso na minha mensagem com vocês. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a Deus toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Por quê? Porque Paulo está preso em Roma, escrevendo essa carta anos depois, presta atenção, e ele diz, desde o primeiro dia, o dia que eles chegaram lá, até hoje, nunca faltou a cooperação de vocês. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. E é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que eu tenho no meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Eu queria te fazer uma pergunta, eu queria que você respondesse, não para mim, por favor, para você. Se você, te conhecendo, agora, olhando para dentro de você, aquele olhar que revela, aquele olhar que traz à tona, aquele olhar que mostra quem nós realmente somos, o que passa na nossa cabeça, no nosso coração. Se você fizesse esse exercício agora, e você tivesse o poder de morrer por alguém como você, esse você que se revelou agora, se você tivesse o poder de morrer por alguém como você para salvá-lo, você morreria? Eu acho que a grande maioria de nós aqui diria não. Por uma razão, porque nós sabemos quem nós somos. E eu assisti um filme essa semana, esse filme foi muito perturbador para mim, muito perturbador, porque esse filme mostra a adolescência de Jesus, sob o olhar de um evangelho apócrifo, sob a lente de um diretor que quer mostrar o pior que pode ter da vida de Jesus. Mas de tudo aquilo, o que mais me chamou a atenção foi o diálogo de Jesus com Satanás, que Satanás no filme é uma mocinha, um adolescente, 13, 14, talvez 15 anos de idade, tentando desviar o menino Jesus, rapazinho também, de 13, 14, 15 anos de idade, daquilo que ele iria fazer. E toda a insistência dela era uma só. Você não percebe que não vale a pena morrer por pessoas desse jeito? Durante toda a tentação, que não foi no alto de um monte, não foi por fome, não foi por dinheiro, não foi por poder, por sexo, não foi por fama, foi ela dizendo para aquele rapazinho, porque Jesus foi adolescente, ele não pulou da manjedoura para o Calvário.
Às vezes a gente cria um gap na vida de Jesus, mas Jesus viveu igual os mais jovens aqui hoje vivem. Jesus passou pela sua idade, pela nossa, não pela minha agora não, mas pela minha que eu já tive. Não tanto tempo atrás, outros dias, just now, ela dizia assim para ele: você não entende que não vale a pena morrer por esse povo? Eles não prestam. Eles são falsos. Eles são hipócritas. Eles vão te usar. Eles vão virar as costas para você quando não precisar de você. Eles não se importam. E na lente do diretor, Jesus ficou em dúvida um momento, até que a mãe de Jesus, até que Maria, num diálogo com o filho, ela fala para ele algo que ele diz assim: não é por merecimento, é por amor. Então Jesus morreu por mim e por você, que somos aquela pessoa que o Satanás disse que não devia morrer, e ele não está mentindo, não estava. Morreu por amor e por algo chamado graça, sem merecimento, sem crédito. Porque se você balançou a cabeça dizendo que você morria por alguém como você, tem duas coisas acontecendo. Ou você é um cara fora da curva que nós não conhecemos, ou você é um grande mentiroso. Eu aposto mais na segunda do que na primeira, mas it's just my bet, né? É só onde eu ponho a minha moeda. Agora, o que isso tem a ver com o que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã? Que esse texto nos revela. Que graça não foi só o que Jesus usou para salvar. Graça é apenas a compreensão de que não há outra forma de viver se não for pela graça. E eu te mostro. Primeiro, nesse texto, versículos 2 e 3 diz assim: a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus. Agradeço, aí a palavra, novamente a palavra graça aparece, a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Irmãos, a única capacidade de nós convivermos aqui é pela graça de Deus, se for entendida e vivida sobre nós. E eu explico. Quantas pessoas você conhece, desta ou de qualquer outra igreja, que estabeleceram a sua vida? Essa semana eu pensei muito sobre isso. Uma das coisas que mais me preocupa é como cada um de nós, e vocês mais jovens, como que nós estamos estabelecendo a nossa relação com Deus a partir de uma comunidade de fé. Veja, o que me abalou, nessa igreja inclusive, como qualquer outra no mundo, nossas relações estão sendo estabelecidas a partir de amizades, não a partir de graça de Deus. E todas as vezes que as nossas relações são estabelecidas a partir de amizades, a relação com Deus vai ser afetada por ela. Porque nós vamos abandonar coisa que cremos, porque um amigo agora também abandonou. Nós vamos começar a esfriar com a igreja, porque um amigo também esfriou. Nós vamos abandonar a igreja, porque alguém virou o rosto para nós, ou porque alguém traiu, ou porque alguém não cumpriu o que deveria cumprir. Por quê? Porque nós somos aquilo, me perdoem dizer isso de vocês, eu estou me incluindo, que Satanás disse para Jesus: nós não prestamos. Nosso coração é voltado para o mal. Nós temos muito mais a tendência de cobrar do que de enaltecer. Nós temos muito mais a tendência de julgar do que de perdoar. Condenar, então, muito mais rápido do que o perdão. Virar as costas, muito mais rápido do que discutir o caminho. Nós temos muito mais a tendência de parar, ao invés de ir uma milha a mais, de encolher a nossa mão quando as coisas não estão da forma que nós julgamos que deve ser. Quantas pessoas julgam que inclusive o dinheiro delas na igreja, elas retêm porque a igreja não está fazendo do jeito que eu penso. Quantas?
Quantas pessoas julgam quem faz baseado naquilo que eles pensam deles? Eu faria melhor, mas não faz patavina nenhuma, me desculpa a expressão. Faz nada. Então a única razão, irmãos, a única possibilidade de nós conseguirmos conviver um com o outro é a partir de uma percepção, de uma compreensão e de um mergulho na graça de Deus. Porque se eu não valo nada, se eu não tenho bem inerente nenhum em mim, tudo que eu tenho, sou ou vier a ser é favor de Deus. E essa compreensão me leva aquele que tem essa percepção automaticamente a ver o outro com o mesmo olhar. É graça. Essa pessoa se torna mais amiga de verdade. Amiga de verdade, que quando o outro falha, fica no mesmo lugar para poder ajudar o outro. Não vai embora. Amigo que não nega os anos de caminhada. Amigo que sabe levantar quando cai. Amigo que fala, olha, está errado, mas vamos junto, eu sofro essa pena junto com você. Amigo. Não é assim, na reunião do pequeno grupo, ou da oração, ou disso, daquilo, uma irmã me fez o que eu queria, então eu me afasto desse grupo. Graça nunca alcançou o seu coração. Porque quando a graça nos alcança, ela nos marca de tal maneira que tudo aquilo que é para além do que Deus deseja para uma comunidade de fé, não serve para nós. E é por isso que eu não sei se vocês sabem, hoje, em qualquer lugar do mundo, a rotatividade de pessoas em uma comunidade de fé é maior do que em qualquer clube ou ajuntamento social da face da terra. Ou seja, muda-se muito menos quem faz parte da associação dos defensores do boto cor-de-rosa do que quem é membro de uma igreja. Muda-se muito menos de ajuntamento os defensores de não derrubar as árvores que tem na Groenlândia do que de uma igreja local. Então tem algo seriamente errado conosco? Tem algo seriamente errado com o Evangelho de Jesus Cristo, do que Ele fez em nós, não um erro dele. Mas a única resposta para isso é que nós não estamos vivendo, queridos. Porque, me perdoem dizer isso para vocês, eu penso isso há anos. Quem convive comigo há mais tempo já deve ter me ouvido falar isso 300 vezes. Não é ofensa a você, eu estou no pacote. A grande maioria das pessoas que estão em uma igreja evangélica não foram convertidas. Não foram, cada dia mais eu creio nisso. O que elas foram? Ajuntadas. Elas foram ajuntadas. Ajuntadas por um objetivo comum. Vamos construir algo naquele lugar que precisa, objetivo comum. A gente gosta do ambiente, a gente gosta de quem fala, a gente gosta de quem canta, a gente gosta das nossas propostas. Isto não é conversão. O grande desafio nosso hoje não é fazer campanha evangelística para convencer quem está lá fora, para converter, quem está lá fora. Eu estou cada dia mais seguro que o grande desafio da igreja contemporânea é converter quem está sentado nos bancos de cada uma das suas igrejas. Você podia dizer amém, né? Fica bom você falar assim. Você está com um olhar assim, pesado, está pesado para você? É só você mudar, que aí fica maneiro. Segundo, então, primeiro, é só pela graça que nós conseguimos conviver. Senão nós vamos ser esse povo que fica apagando incêndio relacional. Fulano brigou com ciclano. A mulher lá está ofendida com a mulher de cá, o cara de cá está ofendido com o cara de lá, o jovem daqui, porque não conseguiu namorar com a menina. Não conseguiu namorar com a menina dali, aí afastou de todo mundo. Mas vai que ela não quer você.
Segundo, olha o que eu estou ensinando para vocês. É somente a partir da compreensão dessa graça que nós conseguimos ser cooperadores. É o segundo ponto, olha lá, ó. A graça produz cooperativismo. Olha o texto. Por causa da cooperação de vocês, que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Agora presta atenção. Historicamente falando, esta igreja, se não fosse a mais, estava entre as mais pobres que Paulo plantou. A igreja de Corinto, puxa, que igreja maravilhosa! Uma igreja nas margens de um porto, uma cidade que era como se fosse the New York of those days, dinheiro, gente, mercadores. Corinto não teve a influência financeira no mundo que a igreja de Filipos teve. Qualquer outra das igrejas de Paulo. A igreja em Roma, o império, a capital do mundo, o lugar dos imperadores, a corte real, nada. Esta igreja conseguiu o que nenhuma das outras conseguiu por uma razão. Está aí a palavra. Cooperaram uns com os outros. E eu quero fazer essa mensagem de hoje de uma forma bem prática e bem pessoal. O que causa uma igreja de não conseguir produzir no seu potencial máximo? Presta atenção. Hoje é um culto bem vazio na New Life, culto depois de Natal. Mas num domingo normal nós temos essa igreja cheia. Mas eu não preciso dessa igreja cheia. Esse grupo que está aqui, para te dizer, aqui nós temos todo o brain que nós precisamos para realizar tudo que nós quisermos. Está me acompanhando? Aqui nós temos todo o know-how em todas as áreas que nós precisarmos para funcionar como igreja. Aqui, com esse grupo que está aqui hoje, nós temos todo o recurso financeiro que nós precisarmos para fazer tudo o que Deus colocar no nosso coração. Ora, se nós somos apenas pensar, vamos dar uma de filósofos, vamos fazer perguntas para a vida. Why not? Por que não? Pergunta agora para você, por que não? E veja se alguma resposta assenta no seu coração. Se alguma resposta vem a você, eu vou te dar. Porque de todos nós que estamos aqui, um grupo mínimo escolheu fazer isso. Juntos. Um grupo mínimo escolheu. Meu microfone parou de funcionar? Isso é porque deve ter dado algum tilt lá e voltou. Um grupo mínimo escolheu fazer isso junto. Por que não faz? Por que não temos mais? Presta atenção. Estou conseguindo conduzir vocês? Por que não fazemos mais? Porque existe uma coisa chamada eu. O eu não sou eu, o eu é você. O eu que tem vontade, o eu que acha que sabe mais do que o outro, o eu que acha que faz melhor do que o outro, o eu que queria ser quem estava fazendo, e porque não faz o que queria, não acontece o que ele queria que estivesse fazendo, ele então não faz porque não é do meu jeito, o eu que só nega o dinheiro dele para não ver o bem do grupo. Eu me lembro de um diálogo que eu tive com um rapaz aqui nessa igreja, talvez 8 anos atrás. Esse rapaz mora hoje num outro estado. Eu nem sei se ele caminha mais com Jesus, pelo que eu ouvi, acho que não. E ele me disse assim, não me reúno mais no meu pequeno grupo. Falei, por quê? Ele falou assim, porque todas as ideias que eu dou, eles não fazem. Eu disse assim, por isso? Falei, suas ideias são boas? Falei para ele, porque às vezes são ruins, ué. Ideia é ruim, vamos fazer. Simples assim, ué, gente. Falei, meu irmão, você não tem ideia para um grupo, você tem ideia para você.
Todas as vezes que o seu eu quiser prevalecer, o cooperativismo morre. Todas as vezes que o seu eu quiser ter prevalência, o cooperativismo morre. O cooperativismo morrendo, a gente vai lutar, we're gonna struggle, para conquistar algo pequeno, enquanto nós poderíamos ir muito mais longe. Fui ajudar um dia no departamento infantil e a mulher fez cara feia para mim, não volto lá mais. Ajudei na recepção, eles foram mal educados comigo, os caras que estão chegando ali é mal educado, o pessoal é mal educado. Não ajudo mais. Imagina quem são os mal educados. Nossa! Vocês estão me entendendo, gente? Quem não fica ali por nossa causa. Inclusive, por sua causa. Porque você briga para pôr o menino onde não pode pôr o menino. E se não puser o menino onde eu quero que pôr o menino, eu vou embora. E se não me deixar sentar onde eu quero sentar, eu vou embora. E se o som não for da altura que eu quero, eu vou embora. O que faltou? A igreja boa, o sonoplasta bom, a pessoa ali atrás com a paciência de Jó. O que faltou? Não, faltou você se converter. E ao se converter, entender graça. E ao entender graça, sim, lutar sempre por uma performance melhor o possível. Nós devemos sempre lutar pelo que nós pudermos fazer de melhor. Mas graça nos ajuda a entender que esta comunidade, ou você que é de outra, o dia que estiver na sua, ela só será melhor se houver cooperativismo. Se tiver cooperativismo, nós formos uma só. Mente e coração. Quando Paulo tinha duas irmãs brigando numa igreja lá, coisa que não aconteceu naquela época, mas ficou o relato. Ele diz assim: rogo a Evódia e a Sintique que falem ou que pensem concordantemente no Senhor, que tenham harmonia. Numa outra passagem bíblica diz assim: quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Cefas? Por que vocês estão se dividindo em preferências? Quem é que morreu por vocês? Quem fez essa comunidade, em outras palavras? Esse é um espírito mundano. E é por isso que eu insisto que nós precisamos converter quem está dentro de uma igreja. Antes de trazermos gente lá de fora que se converte a Jesus, chega aqui, topa com a gente, fica pior do que o que estava. Porque nos conheceram, porque conviveram com a gente, porque viram isso aí que nós estamos fazendo com as pessoas, com a obra de Deus. Pensamos e agimos de forma individualizada. Eu vou ensinar um trocadilho para vocês, que talvez não vai fazer sentido para muita gente, mas presta atenção, principalmente para os meninos mais jovens, por causa da língua, talvez não. Eu, quem se lembra qual que é a classe gramatical de eu? Gente, vocês se lembram da classe gramatical? Pode responder. Pronome pessoal singular, correto? Primeiro, eu. E o que é nós? We, I and we. Primeiro, pronome plural, ok? Therefore, nós imaginamos que um monte de eu faz um nós. O nós só existe quando o eu morre. Um bando de eu junto não faz um nós. Um bando de eu juntos faz um bando de eu juntos. Só se torna nós quando o eu morre, porque a singularidade tem que morrer para nós vivermos em comunidade. Por isso que o seu casamento dá zica, porque é eu brigando com eu. O dia que fomos nós, a gente resolve a parada. Porque botar dois juntos, dois eu, não faz um nós. Faz dois eu. Por isso que a palavra de Deus diz: não são mais dois, porém um só. Porque para ter um só, tem que morrer o eu de cá e o eu de lá, e nós nos tornamos um nós.
Para a nossa igreja sermos nós, os eus têm que morrer. E aí Deus precisa falar com você qual que é o eu da sua vida que tem que morrer, porque meu tempo aqui está pequeno. Terceiro e último, que aí que é a coisa bonita, olha, nós só conseguimos conviver por causa dessa graça, a compreensão dessa graça gera cooperativismo, e aí tem uma pergunta que vem depois disso, bom, mas e as dificuldades da vida, e as lutas, as dificuldades nossa aqui, as dificuldades do que nós vamos fazer fora, as dificuldades, irmãos, tem lugar que nós estamos envolvidos ajudando pastores, que o cara sai de casa e não sabe se vai voltar vivo. E o sofrimento e as coisas, olha o versículo 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Você diz amém? O que eu quero te ensinar é que quando nós vivemos isso, olha lá, ó, quando nós vivemos, vai estar ali para vocês, quando nós vivemos esse conceito da graça, em nós podemos descansar na provisão de Deus. Essa é a coisa mais linda. É nós entendermos que o nosso papel é fazer como se tudo dependesse de nós, sabendo que tudo depende de Deus. Então eu prego como se tudo dependesse de mim, sabendo que nada depende de mim. Se Deus não fizer, passou isso aqui. Alguém que canta tem que cantar pensando, sou eu tenho que fazer o quê? Isso aqui depende de mim, sabendo que nada depende dele. Porque se Deus não fizer, é cantarolação, nem sei se existe essa palavra. Ficar cantarolando aqui, né, à toa. É cuidar de uma criança sabendo que tudo depende de mim. Mas se Deus não fizer, essa criança vai ser mais um religioso igual aquele que talvez cuida dela. Então, o que eu quero dizer para vocês? Por exemplo, falei do desafio financeiro para vocês. Eu tenho alguma preocupação com ele? Zero. Zero. Porque quando a gente entende isso, nós podemos entender que a provisão de tudo não quer dizer que nós não vamos passar dificuldades. Não quer dizer que não vamos enfrentar desafios. Não quer dizer que a nossa saúde não vai sofrer. Não quer dizer que nós não vamos ter que repensar e trabalhar onde colocamos dinheiro, onde fazemos coisas. Não quer dizer que nós não vamos ter dificuldade com crianças. Não quer dizer que nós não vamos ter dificuldade com casamentos que não dão certo. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a provisão para que a gente possa vencer. E vencer não significa que você passa incólume, que você passa livre, que você passa liso pela vida. Vencer significa que você um dia vai ficar de pé, com a cabeça erguida e dizer, cumpri a minha missão. Você diz amém para mim aí, querido? Agora eu preciso te dizer, isso não vem de tempo que você frequenta a igreja. Isso não vem dessa religiosidade que você está vivendo. Eu quero terminar, eu preciso terminar dizendo isso aqui para vocês. Meus irmãos, o ano está terminando. Um dos maiores desafios que eu encontro no meu ministério é ajudar uma pessoa a entender que ele não é o que ele pensa que ele é. Porque se você disser para uma pessoa assim, ó, experimenta, nós vamos tomar café ali, ó. Fala assim, eu vou chegar nos 3 ou 4 e falar assim, sua espiritualidade não é verdadeira não. Você vai arrumar 3, 4 inimigos de cara aqui, ó, final de ano. Por quê? Porque todo mundo acha que é de Jesus. Eu sou de Jesus, coisa bonitinha. Jesus. É até pop hoje falar que você é cristão. Um cantor famosíssimo ficou cristão, então agora é cool falar, eu sou cristão. I'm a Christian. Eu sou da igreja. I'm going to church, eu vou para a igreja nos domingos. Me ouve como seu pastor. Olha para a sua vida.
Não estou falando de comportamento. A maioria de vocês aqui tem um comportamento excelente. Louvado seja Deus. Vocês não são homens e mulheres que saem dando escândalo na vida. Olha para a sua vida e se pergunte: se dependesse só de mim, o que seria do reino de Jesus nesse lugar que eu vivo? E aí eu vou te dizer uma coisa: se a sua resposta for ruim, ruim é o que você é, não de maldade. Porque nada vai dizer para você, a não ser o próprio Espírito de Deus, que isso que você vive não é fé, isso é frequência em igreja. A não ser que esse Espírito te leve para dentro de você e você veja: poxa, Manuel, se dependesse só de mim, ninguém seria salvo nessa terra. Quem conviver comigo vai afastar de Jesus. Se depender do meu dinheiro, não tem um salvo nesse mundo. Se depender da minha entrega pessoal, não tem ninguém salvo, eu não me entrego a mais nada. Já enjoei de igreja, cansei. Tem gente que fala assim: já servi demais, cansei. Engraçado, ele foi fiel, e fiel até a morte de cruz. E nós não fomos chamados para ser diferente do nosso Senhor. Se você cansou, querido, você busca força na bacia das almas, mas você volta, porque senão você não é cristão, você é um religioso. Se você está ofendido com alguém e falar: cansei de gente chata, imagina quantos você já cansou do outro lado. Se você não consegue colocar um centavo do seu dinheiro, se você não entrega do seu corpo, do seu ser, da sua mente, porque vocês são inteligentes demais. Aqui nessa igreja nós temos gente inteligente, fora da curva. Menino, menina, gente mais velho, fora da curva. Se nada está acontecendo, é porque você já deixou de ser cristão há muito tempo. Aliás, talvez você nunca foi, você conviveu numa igreja. Então eu queria te convidar. Eu não vou pedir ninguém para ficar de pé, para fazer nada. Acho que eu já arrumei inimizade bastante aqui nessa manhã, só de olhar para a cara de vocês. Ainda mais no momento que eu estou precisando de vocês, né? Porque eu estou meio baqueado ainda. Eu queria te convidar, meu irmão, minha irmã. Dá um mergulho aí dentro de você. Porque se você ainda pensa que igreja é coisa que Deus não plantou na terra, you might be in for a huge surprise quando você se encontrar com o seu Salvador. Então eu queria orar com você. Quem sabe você ora por arrependimento, não sei, talvez o Espírito Santo de Deus te levou a isso. Mas você tem aí alguns dias ainda para a virada do ano, e eu vou estar orando lá de cá por todos vocês. Eu oro pela nossa igreja todos os dias, e eu peço a Deus: Senhor, é só o Senhor que tem que fazer, só o Senhor que pode fazer. Amém? Você pode fechar os seus olhos comigo? A gente pode orar? Atende aí que Deus está te ligando na hora da oração. Ó. Atende e fala para ele: Senhor, eu vou orar agora, dá um tempinho. Aliás, vou orar para o Senhor, espera. E aí você volta. Feche os seus olhos. Apesar da brincadeira ali. Pai querido, eu estou tão perturbado com aquele filme, Senhor. Porque o tempo inteiro Satanás não tentou o Senhor com nada que fosse do Senhor. Satanás tentou Jesus Cristo, nosso Salvador, para Ele não ir para a cruz no Calvário, por causa de mim, por causa do jeito que nós somos, Senhor, por causa das nossas mentiras, as nossas incoerências, a nossa não firmeza, Senhor, por nossa causa. Dizer que não valeria a pena morrer porque nós não prestamos. E o pior, Senhor, é saber que talvez tenha sido a única vez que Satanás não falou uma mentira. Mas louvado seja o Senhor, porque Jesus Cristo morreu por nós. Louvado seja o teu nome. É aquilo que Max Lucado descreve num dos seus livros. Nós estávamos trancados numa jaula e Satanás gritando: para que você quer soltar?
deixa isso morrer. E Jesus falou assim: porque eu os amo. Obrigado por esse amor. Obrigado pela graça, obrigado pela misericórdia, obrigado por ter nos alcançado, obrigado pela mão sobre nós, obrigado, 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 Senhor. Mas, ó Deus, agora, tendo sido feitos filhos do Senhor, salvos, agraciados, isso precisa, Senhor, vir ser parte da nossa coletividade. Ensina a New Life, Senhor, a cooperar, a viver com, a andar juntos, a trilhar o caminho. E, ó Deus, fazer diferença nesse mundo, porque não sou eu, não existe eu, somos nós. Quem fez nós? Mas alguém foi mais importante, foi Jesus Cristo de Nazaré, o resto somos nós. Nós. Senhor, eu oro para que arrependimento venha na mente, no coração de pessoas aqui da nossa comunidade. Eu oro, Senhor, para que venha arrependimento de como estão vivendo, não que estão vivendo de forma devassa, jogada no mundo, não, Senhor. Porque pior é a frieza do que a devassidão. Pior é o senso de não sentir do que a total perdição, Senhor. Porque quem está perdido pode ser encontrado, mas quem cauterizou o seu coração dificilmente vai se arrepender novamente, Senhor. Pai, eu oro por nós, para que isso não nos alcance. Eu oro para quem sofre embates legítimos com pessoas da fé, que isso não nos abata, que isso não venha nos amiudar, encolher. Mas, ó Deus querido, que a revelação da graça de Deus em Cristo Jesus nos impulsione, nos levante, nos encoraja, coloque brilhos nos nossos olhos, sonhos na nossa mente, desejos no nosso coração, empolgação, em nome de Jesus. E, ó Deus, para que um dia se escreva uma história, não da igreja de Filipos, mas se escreva uma história da New Life Church, se escreva uma história de nós, não uma história de eus, uma história de nós, e que ela fique como testemunho para gerações vindouras. Eu abençoo meus irmãos e irmãs, Deus. Eu levanto as minhas mãos, aquele desejo que o Senhor trouxe no meu coração essa semana de abençoar a nossa igreja. Eu quero abençoá-los do alto da cabeça, a planta dos seus pés. Eu quero abençoar vocês com uma renovação espiritual. Eu quero abençoar vocês com amor, com graça, com favor, com saúde, com prosperidade, com alegria, com compaixão, com comunhão, com convivências fraternas. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero abençoar seus filhos, eu quero abençoar o seu casamento, eu quero abençoar os seus sonhos, aquilo que você acalenta na alma. Quero levantar as minhas mãos em nome de Jesus e abençoá-los. E que o Deus, Criador dos céus e da terra, possa abençoá-los do alto da cabeça à planta dos pés. Você fica de pé, querido, por favor. Coloca a mão no seu coração. E recebe essa bênção para a sua vida. Que o Senhor, que nos amou antes mesmo de nós existirmos, que nos chamou pelo nome, que o grande, imensurável amor de Deus seja sobre a nossa vida. A graça de Jesus, que poderia ter desviado do Gólgota. Aliás, Senhor, como eu louvei o nome do Senhor quando eu vi Jesus dizer para Satanás: I see you in Gólgota. Ele não fugiu do Gólgota por causa do amor. A graça
demonstrada na cruz do Calvário, seja, irmão, sobre a sua vida. E a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja sobre você hoje, sobre todos os dias da sua vida, no nome de Jesus.